Bom, agora a gente vai entrar brevemente numa explicação aqui a respeito de gases perfeitos, né? A gente vai falar de lei de Boyle, lei de Charles e Gay-Lussac e também lei de Charles, propriamente dita. Para que a gente depois possa fazer umas questõezinhas para poder fixar melhor esse conteúdo, tá? Ótimo, vamos lá. Lei de Boyle. Bom, é uma lei que foi criada tentando entender os gases perfeitos. Lembrando, gases perfeitos porque é um modelo simples, um modelo simplificado teórico que a gente busca, que tem características semelhantes com os gases reais, mas que não tem ou é melhor desprezar, prefere desprezar algumas especificidades dos gases reais, porque é um modelo mais simples, um modelo teórico que a gente quer trabalhar com os gases, certo? É uma coisa importante também a gente citar aqui de antemão, é uma forma de medir uma quantidade, né, de partículas, por exemplo, que é o número de Avogadro. Esse número de Avogadro foi um número, né, que foi criado para tentar quantificar uma certa quantidade de partículas, né, discretizar um número específico de partículas. Então, esse Avogadro, né, e tudo mais, ele falou assim, pô, cara, por que a gente não diz que eu tenho um mol de partículas, caracterizar como um mol, sendo uma quantidade de partículas, ele é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 número de partículas, né? De onde é que vem isso? Bom, isso aqui vem exatamente do fato dele pegando uma quantidade específica de, de massa de um determinado elemento, algo assim do tipo, e dividindo pela sua massa molar. Enfim, ele foi obtendo algumas constantes, inclusive esse mol. Bom, outra coisa também que é muito importante a gente entender aqui de antemão é o fato de pressão exercida na parede de um recipiente qualquer. Tem, por exemplo, eu citei um exemplo na minha última aula que eu pegava um objeto, uma caixa, por exemplo, e eu tinha várias partículas lá dentro. E essas partículas começavam a colidir, certo? É importante só a gente entender que se eu tiver um recipiente, né? Vou desenhar aqui, tentar ilustrar. Se eu tiver um recipiente aqui qualquer, e eu tiver várias partículas aqui dentro, né, colidindo e tudo mais, a gente vai ter que uma dessas paredes aqui do meu recipiente, tentando aqui representar, a gente vai ter que as partículas vão estar colidindo aqui, certo? E o fato delas estarem colidindo significa que elas estão exercendo uma força, exercendo uma pressão, né, sobre essa superfície. E concorda comigo que se eu aumento a temperatura, se eu injeto calor ali dentro, aumentando também a temperatura, por exemplo, desse recipiente, as partículas começam a se agitar cada vez mais. A gente viu isso anteriormente, né? E acaba que as partículas colidem mais com as paredes desse recipiente. Concorda comigo que elas exercem, então, de certa forma, mais força por tempo, unidade de tempo, por exemplo, e isso vai aumentar a pressão também que elas vão exercer nas paredes do recipiente e tudo mais. Ter noção sobre isso é muito importante, porque a gente vai ver agora, né? As transformações de gasosas em recipientes, enfim. Vamos lá. Trabalhando aqui com a nossa lei de Boyle. Uma primeira lei que tentou descrever uma transformação assim de gases, por exemplo, recipientes. Bom, busca caracterizar uma transformação isotérmica, temperatura constante sofrida por um gás, né? Isotérmica é o termo que indica que a gente está trabalhando com a temperatura constante, ok? Sofrida por um gás. Bom, matematicamente, vai me dizer que, por exemplo, se eu tiver um cilindro, um recipiente, que eu mantiver a temperatura dele constante, certo? Temperatura constante. Ele vai me dizer que se eu, por exemplo, tentar aqui ilustrar isso, se eu tiver aqui um êmbolo, e aqui, por exemplo, e aqui é a região que eu tenho várias partículas, eu tenho um gás aqui dentro. E aí esse êmbolo acabar se expandindo, certo? Tive uma transformação aqui e esse êmbolo acaba se expandindo. Vê aqui que ele teve um deslocamento bem significativo, né? As partículas aqui, a mesma quantidade de partículas antes. Ele me diz, essa lei me diz, né? Que se eu conseguir, de certa forma, manter essa temperatura aqui dentro constante, mesmo que eu tivesse essa mudança, essa variação de volume, né? A gente, inclusive, vai ver isso depois para calcular energia, calcular trabalho lá em termodinâmica, na nossa próxima aula. Já dando uma adiantada aqui, né? Vai me dizer que se eu tiver uma temperatura constante, conseguir manter essa temperatura constante, a pressão vezes o volume é igual a constante. Tá aí.
Não entendi direito ele. O que é que isso está querendo dizer e tudo mais? Bom, se eu tivesse a situação 1 aqui, e eu tivesse a situação 2 aqui, inicialmente eu tenho uma pressão 1 e um volume 1 aqui, associado a essa região que o gás ocupa. Pressão do gás e o volume que ele ocupa. E, por fim, eu tenho uma pressão 2 e um volume 2. Ele me diz o quê? Essa lei me diz que P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Ah, meu amigo, isso aqui é fundamental para você entender. Isso aqui, de cara, você tem que ter isso bem fixado para você, certo? Porque isso aqui é fundamental. Você vai usar muito isso, você vai usar isso a roda em termodinâmica. Então é fundamental você ter isso aqui fixado para você, ok? Bom, aqui foi como foi só um esboço, mas eu posso deixar aqui, porque não ficou tão legal como eu queria o desenho. O diagrama, que é importante, a gente traçar um gráfico. Como é que fica esse P por V? Bom, se eu fizer aqui uma coisinha, uma manipulação aqui, algébrica nessa equação, você vê que a pressão ela é uma constante, vou chamar aqui de 1K, vezes 1 sobre V. Então, ela varia com o inverso do volume. A pressão varia com o inverso do volume. Isso me dá o quê? Isso me dá uma hipérbole, se eu vou traçar isso no gráfico, né? Então, eu chego num gráfico mais ou menos assim. Tentando representar, tá? Outra coisa que é muito importante. Se eu for aumentando a temperatura, eu vou ter um deslocamento assim, dessas curvas, tá? Como assim, William? Assim, ó. Essa curva vai aumentando. Se tiver uma temperatura 2 maior que T1, se tiver uma temperatura 3 maior que T2, vai se deslocando assim, certo? Ao longo do gráfico. Perfeito, William. E agora, o que a gente vai ver? Bom, é importante a gente ver também Lei Charles e Gay-Lussac. Os dois fizeram uma contribuição fundamental, né? Eu acredito que nada para certinho. Os dois tiveram uma contribuição fundamental para a gente entender como é que funciona o processo agora. Se em vez de eu manter a temperatura constante, se agora eu manter a pressão constante dentro do meu recipiente, o que, é que acontece? O que é que se conserva, o que é que não se conserva, o que é que se preserva, qual a relação que eu posso usar? Bom, utilizando um desenhozinho aqui, tentando ser ilustrativo, assim como eu tentei da última vez, pense que eu tenho um êmbolo aqui, né? Dessa vez ficou um pouquinho melhor. Pense que eu tenho um êmbolo aqui, e eu vou manter uma pressão constante. De alguma forma, eu vou colocar algum aparelho, alguma máquina aqui que permite que essa pressão fique constante, mesmo com alteração de volume, certo? E eu vou ter uma pressão constante e eu vou ter um volume 1 e uma temperatura 1 inicialmente. E aí vai sofrer uma transformaçãozinha. Lembrando que eu tenho aqui umas partículas do meu gás, né? E aqui agora eu vou sofrer uma expansão aqui. E aí eu tenho aqui tudo mais. Eu tenho volume 2, claramente maior que volume 1. E eu vou ter uma nova temperatura T2. Tá, olha, o que é que essa lei aqui me diz na prática? Bom, essa lei aqui te diz na prática que volume sobre temperatura é igual a constante. Ah, e como é que funciona isso aqui no caso do aplicável? Para relacionar esses dois sistemas, né? Um após o outro, o inicial e após a expansão. Ah, assim como eu fiz anteriormente. Você pega V2, que é o final, sobre T2, que é a temperatura final também, igual, com V1 sobre T1. Ah, é isso, não tem segredo, não tem mistério. Você consegue fazer isso aqui relacionando o estado final do sistema e o estado inicial do sistema. E aí você vai usar isso aqui também em grande quantidade. Tanto a primeira que eu mostrei anteriormente, a isotérmica, quanto essa que é a isobárica, como a próxima que é a isovolumétrica, certo? O diagrama, como é que fica? Tá. O diagrama vai ser uma reta. Porque, vê comigo aqui, se eu chamar essa constante aqui de 1K, eu vou ter que V igual a KT. Percebe que o volume está variando linearmente com a temperatura? Então, não tem outro. Vai ser aqui uma reta. Eu vou ter aqui, certo? Ah, olha, você falou antes que se eu for aumentando a temperatura, acaba que a curva hipérbole vai se deslocando assim ao longo do diagrama. Tem alguma coisa assim aqui? Sim, tem também. Aqui é o seguinte, se você vai aumentando a pressão, pressão no caso é o que mantém constante, né? Vou chamar aqui de uma pressão A. Se você vai aumentando a pressão, acaba que essa curva ela vai diminuindo a inclinação dela. Então acaba que eu vou ter isso aqui, ó.
se eu tiver uma pressão B maior que pressão A. E se eu tiver ainda uma pressão C, William? Aí você vai ter aqui uma pressão C maior que pressão B, que é maior que pressão A. Tá, perfeito. É isso mesmo. Bom, por último aqui, terminando essas transformações, a parte mais básica aqui mesmo de termo, acredito que tenha ficado claro aqui como ocorre como fica o diagrama, né? Bom, a lei de Charles. Vamos lá. Busca caracterizar uma transformação. Só um momento. Só um momento. Tá, e por fim aqui, resolvendo a nossa questão 17. Em 1860, Maxwell, físico e matemático escocês, publicou na The Philosophical Magazine um trabalho no qual demonstrou a formulação do modelo cinético do calor, partindo da hipótese de que as moléculas não estão em repouso, mas possuem energia cinética, e de que a temperatura absoluta de um corpo é determinada pela energia cinética média de suas partículas. Assim, de acordo com o texto, eu julguei as proposições a seguir com V de verdadeiro F falso. Para a mesma temperatura absoluta, independentemente das massas molares de cada gás, as moléculas têm energias cinéticas médias iguais. Tá, vamos lá. Energias cinéticas médias. Bom, escrevendo energia total, eu apresentei aqui essa fórmula da energia total, mas eu vou tentar ser até mesmo mais geral, tá? Eu vou dizer que a minha energia interna, ela é um K, uma constante, vezes nRT. N, como eu falei, é o número de mols, tá? N, como é o número de mols, é o quê? É o número total de partículas pelo número de Avogadro, ok? Isso aqui é N. Tá, então eu posso escrever U como sendo K vezes Nzão sobre o número de Avogadro vezes R vezes T. E aí eu tenho que U sobre N é igual a K RT sobre NA. Veja que aqui a energia cinética média, né, eu peguei a partir da energia total. Veja que aqui não depende realmente da massa molar de cada gás. Tá ok? Então, esse item está verdadeiro. A energia cinética média das partículas de um gás depende apenas e exclusivamente das massas moleculares desse gás. Pô, você vê que isso é claramente uma contradição ao item anterior, porque a gente encontrou que não há uma dependência, e ele logo em seguida fala que depende apenas e exclusivamente disso, então claramente está falso, ok? Tem 3. As moléculas de um gás perfeito possuem movimentos desordenados e por isso colidem inelasticamente entre si com as paredes do recipiente que as contém. Bom, eu acabei não mencionando isso, mas o modelo do gás perfeito que a gente utilizou, em contrapartida ao gás real, ele é simplificado. E ele busca, exatamente por a simplificação, tratar as colisões como sendo elásticas. E para poder tentar calcular e obter resultados a partir de movimentos ordenados, não desordenados. Então a gente tem que seguir que também está falso, certo? Logo, item B é o nosso item verdadeiro. Alternativa correta. Okay? Bom, é isso que eu tinha para a aula de hoje. Espero muito que você tenha gostado. A gente conseguiu ver bastante coisa nessa aula, dilatação, gases perfeitos como um todo, e também a parte um pouquinho, né, a parte de cinética dos gases, cinética dos gases, que não é tão usual de cair, mas enfim, é importante você ter conhecimento disso. E é isso, a próxima aula vai ser inteiramente termodinâmica. 3 de 3, primeira lei termodinâmica, segunda lei termodinâmica e até a parte de entropia. Vamos ver diagrama, cálculo de trabalho, de calor, de energia interna do gás. Tudo isso que é fundamental e cai muito, despenca na primeira fase da OBF, tá ok? Então, muito obrigado você que assistiu esse vídeo. Continue assistindo os vídeos da OB, nosso preparatório para o OBF e vamos seguir para a primeira fase da OBF. É isso. Obrigado, até a próxima. Certo, pessoal, dando prosseguimento aqui, a gente vai falar por último da lei de Charles, aqui, dessas leis de transformações, né, no caso. A lei de Charles ela vai buscar caracterizar uma transformação isocólica, importante lembrar que também pode ser chamada de isovolumétrica. Iso vem de constante, mesmo, e volumétrica de volume, né? Ou seja, a gente tem uma transformação agora a volume constante sofrido por um gás, certo? Bom, o mesmo exemplozinho que eu estou dando até agora, dos cilindros e um êmbolo aqui, um pistãozinho, a gente vai ter o quê?
tem o seguinte, se eu tiver aqui o cilindro, e aí eu vou ter o meu êmbolo, esse êmbolo não vai expandir. Por quê? Porque a gente está com volume constante. Então acaba que a gente vai manter o volume constante. Não vai ter variação nenhuma no volume, né, ocupado por um gás, que no caso eu vou colocar aqui dentro. Aqui várias partículas de um gás. O volume é constante. O que a gente vai ter agora é que a gente vai ter uma pressão inicial 1 e uma temperatura inicial 1 e por fim uma pressão final 2 e uma temperatura final 2. É isso que a gente vai ter. A gente vai ter uma máquina que vai permitir que a gente não precisa nem só a máquina. Pode ser só algum trava nesse pistão aqui, nesse êmbolo, que não permite que ele varie e a gente pode só injetar calor, aumentando a temperatura. Se a gente aumenta a temperatura, lembra que a gente, como do que eu tinha falado anteriormente, se eu tenho um recipiente, um cubo, por exemplo, uma caixa, aumenta a temperatura, acrescenta calor as partículas vão começar a se movimentar loucamente. E acaba que isso aumenta a pressão e aumenta também a força exercida sobre as paredes. Então, do cilindro, do recipiente, acaba que a pressão do recipiente como um todo também vai aumentar, certo? Então, matematicamente, essa lei me diz que pressão sobre temperatura é uma constante. E aí, como a gente fez anteriormente nos dois casos, pressão final sobre temperatura final é igual a pressão inicial sobre temperatura inicial. Mesmo êmbolo, mesma situação, só que agora a gente está variando a temperatura acrescentando calor, por exemplo, de alguma forma, e aumentando a pressão, consequentemente. Se eu diminuo a temperatura, eu diminuo a pressão, né? E você pode ver, então, que, se eu chamar de uma constante, que P varia linearmente com T. E isso já me dá um indicativo muito bom o meu gráfico. Meu gráfico também vai ser uma reta, assim como foi anteriormente. E William, mas como é que fica a questão da inclinação que você tinha falado antes e tudo mais? Tá, vamos lá. Se tiver um volume V1 aqui, por exemplo, e eu diminuir essa inclinação, significa que eu também estou aumentando o meu volume, tá? V3, e eu vou ter que V3 maior que V2, maior que V1. Ótimo. A gente terminou essa parte de transformação e agora uma equação fundamental. A equação fundamental para os gases que a gente vai utilizar é a equação de Clapeyron. É a equação mais famosa, mais usual para gases como um todo. É a equação de Clapeyron. Utilizando as leis para transformações isotérmicas, isocólicas e isobáricas, ou seja, usando todas as outras três transformações que eu falei anteriormente, lei de Charles, lei de Gay-Lussac e lei de Boyle, a gente pode chegar que a pressão é igual a K, uma constante, vezes M, M é a massa total, por exemplo, de uma substância, de um material que eu tenho dentro, por exemplo, dos cilindrozinhos, aquele lá que eu estava desenhando e estava utilizando como exemplo. Vezes a temperatura em que eles se encontram, vezes dividido pelo volume, certo? Bom, essa constante, eu não vou enrolar muito tratando o significado e tudo mais dela, mas experimentalmente foi descoberto que ela basicamente é igual a R, que é a constante universal dos gases, dividido por emissão. Emissão é a massa molar. Ou seja, lembra que eu falei anteriormente que a gente buscava quantizar de alguma forma uma quantidade, discretizar uma quantidade específica de partículas, um grupo de partículas, até mesmo para poder facilitar a contagem dessas partículas. Ou seja, massa molar, quanta massa eu tenho em um mol de um substante? Ou seja, quanta massa eu tenho em 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas de uma dada substância, de um dado material ali, de um dado elemento, né? A tabela periódica, pode assim dizer. E aí, fazendo essa mudança aqui, a gente tem que P vai ser igual a R, Mzinho sobre Mzão, P sobre V. Concorda comigo, olha, que isso aqui é exatamente o número de mols que eu tenho de determinada substância quando eu estou trabalhando dessa forma, por exemplo, um êmbolo, um recipiente ou algo do tipo. Então eu tenho por fim que minha pressão ela é igual a N T dividido por V, tá? É isso. Essa equação aqui é fundamental. Ah, acabou que apareceu, não apareceu também. NRT sobre V, tá? Perfeito. Essa equação aqui é fundamental, você ter ela.
e já treinar bastante o uso dela, que ela vai ser fundamental para você, tá ok? Bom, certo, só fazendo um adendo importante aqui sobre esse R, a nossa constante universal dos gases, né, que eu falei agora há pouco, é um valor usual que a gente deve ter guardado e memorizado para esse R, importante para a questão, especialmente essa questão de ideia, por exemplo, é de que ele pode ser dado como 0,082 atm litro Kelvin vezes mol, tá? Isso é um valor aqui bem conhecido e se a questão te der, é bom você já ter esse limite, tá ok? Vamos agora para umas questõezinhas aqui. Vão fixar muito bem questões antigas da OBF, todas são questões antigas da OBF, só deixando mais claro isso. Vai fixar bem o nosso aprendizado agora teórico, certo? Vamos lá. Uma massa gasosa considerada ideal numa pressão P0 e numa temperatura T0 expande de forma isobárica até ocupar o dobro do volume. Tá? A gente vai ter sucessivas informações e sucessivos processos. Então é fundamental que a gente trabalhe com eles um por um. Vamos lá. Considerado ideal numa temperatura, numa pressão P0 e numa temperatura T0 expande de forma isobárica até ocupar o dobro do volume. Tá, o que é que isso está me dizendo? Está me dizendo o seguinte: situação 1. Eu tenho uma transformação isobárica até ocupar o dobro do volume. Tá? Isobárica é o quê? Pressão constante, P0. Não vou mexer com esse P0 por enquanto, mas eu tenho que deixar ficar com isso na minha cabeça que a pressão vai continuar a mesma ao final desse processo, né? Ao final desse processo de expansão, ok? E lembrando da minha equação lá para a expansão isobárica, é o quê? Expansão isobárica é V sobre T igual a constante, certo? Ele me diz o quê? Que eu tenho, vamos supor que eu tenho inicialmente um V0. Ele não me diz, mas vamos supor um V0, até mesmo para preservar a questão da notação que ele está utilizando. Tá? Então se eu tenho um V0 aqui e um T0, que é o T0 que ele está me dizendo que tem inicialmente, vai ser igual. Bom, expande até ocupar o dobro do volume, ou seja, até alcançar 2V0, dividido por uma temperatura final. E agora, William, agora a gente corta esses dois V0s aqui e a gente vai conseguir obter uma expressão para a temperatura final. A temperatura final vai ser 2T0. Lembrando que ao final desse processo de expansão, eu tenho uma temperatura final de 2T0, eu tenho um volume final de 2V0 e eu tenho uma pressão final de P0. Por quê? Porque a transformação isobárica, a pressão permanece constante, lembre disso. Isso é muito importante. E agora eu vou até mudar aqui a cor do meu marca-texto para poder ficar mais claro a outra situação. Em seguida, essa massa sofre a realização de um trabalho de forma isotérmica. Isotérmica, temperatura constante. Passando a ocupar o volume inicial. Opa. Passando a ocupar o volume inicial. Ou seja, ele está em 2V0 agora. Ou seja, inicialmente eu tive uma transformação isobárica. Dobrou o volume, passei para 2V0. Agora ele quer voltar para o volume inicial, ou seja, voltar para V0, pela metade do volume que ele tem agora. Situação 2. Situação 2. Somente. Situação 2. Bom, isotérmica. Você tem que ter isso aqui na sua cabeça de cara. PV igual a constante. Não esquece disso, por favor. Fundamental. Bom, passando a ocupar o volume inicial. Ok. Qual a pressão que eu tenho agora? P0. Qual o volume que eu tenho agora? 2V0. Ao final de tudo, né, do segundo processo, na seguinte situação, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma pressão final e ele me disse, eu quero voltar ao volume inicial. Eu vou ter V0. A gente corta esses dois V0s aqui e a gente tem que a minha pressão final vai ser igual a 2P0. Ah, meu amigo, agora é só correr para o abraço. Só analisar as alternativas. Inicialmente, lembrando, inicialmente eu tenho P0 e inicialmente... Opa, calma. Acabei
marcando aqui uma coisa que não era informação. Deixa eu ver, pressão final. É porque a transformação agora é isotérmica, ou seja, ao final de tudo, eu tive a situação 1, né? Situação 1, a temperatura variou, foi para 2T0, mas agora ela permaneceu constante, porque é transformação isotérmica. Então eu tenho 2T0. Esse aqui é a minha pressão final e minha temperatura final, final do processo como um todo, ok? E agora, William? Agora só correr para praça, vamos analisar as alternativas. Após o processo como um todo, bom, antes eu tinha P0 e antes eu tinha T0, no começo de tudo. Então, tanto pressão final é maior que P0, como a temperatura final é maior que T0. Ora, a única alternativa que me dá isso é o item D. Show, fantástico. A gente conseguiu aqui finalizar uma questãozinha muito boa, tá? Consegue revisar de um modo geral, assim, que a gente viu de transformações. Bom, a segunda questão aqui, essa aqui é bem interessante, né? Vamos lá. O gráfico abaixo representa a pressão P de uma amostra de um gás ideal em função do seu volume. As temperaturas absolutas da amostra do gás correspondem aos pontos A, B e C do gráfico são respectivamente TA, TB e TC. Identifique nas proposições qual das seguintes relações é correta. Tá, vamos lá. Pense comigo. Lembra que eu falei anteriormente lá em cima? Eu vou até voltar aqui rapidamente. Eu falei aqui anteriormente, ó. Dando para ver? Ok. Eu falei que se tiver um gráfico P por V, e eu, por exemplo, vamos supor que ocorreu uma transformação isotérmica. Lá não ocorreu. Mas eu posso traçar o quê? Eu posso pensar assim, nossa, eu posso traçar isotermas. Pense que aquele ponto, todos os pontos aqui do gráfico P por V, eles correspondem, querendo ou não, a uma curva isotérmica, a uma isoterma. Então eu posso fazer passar por cada um desses pontos uma isoterma, certo? Certo, o que está querendo dizer isso, William? Olha, não tem outra. Se eu passar uma isoterma aqui por A, passar uma isoterma aqui por B, passar uma isoterma aqui por C, percebe que eu estou aumentando, a minha curva está se deslocando para cima e para a direita ao mesmo tempo. E o que é que isso me diz, William? Olha, isso me diz o quê? Que eu tenho um T3 aqui, eu tenho um T2 aqui, eu tenho um T1 aqui. No caso, TC, TB e TA, perdão. TC, TB, TA. Olha, o que é que isso me diz? Você lembra, não? T3 maior que T2 maior que T1, TC maior, TB maior que TA. Pronto, não tem outra. Alternativa letra A, questão 16. Muito importante esse sacado, tá? Das isotermas e tudo mais. Fundamental você pensar isso. William, você pode pensar de outro jeito e tudo mais? Você pode sim pensar de outro jeito. Você pode pensar basicamente que eu estou trabalhando um P vezes um V, né? PV constante e tudo mais. E assim vai tentar analisar algumas partes de relação inversamente proporcional e tudo mais, mas é uma sacada muito boa pensar nessa parte das isotermas, tá? Ok. Bom, é isso que eu tenho para hoje, para a gente, tá? Foi uma aula muito interessante. A gente conseguiu ver a parte toda de transformações. E eu acho que então, basicamente é isso, galera. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero mesmo que vocês todos tenham gostado, estejam gostando das nossas aulas preparatórias para o OBF, que nós vamos seguir firmes até a primeira fase da OBF. Não se esqueçam de continuar assistindo nossos vídeos e também de curtir esse vídeo, especialmente deixar isso bem, reafirmar isso, né? E também deixar uns comentários aí falando que vocês realmente estão gostando desse conteúdo que a gente está fazendo. E é isso, muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula. Eu vejo vocês na próxima terça-feira.